pessoal, tudo bem? Meu nome é Nara, sou filha da Ivanilde, do Almir, mãe do Rafael. Tô fazendo esse vídeo aqui em casa, né? Estamos em isolamento social, então não estamos, né, nas escolas, estamos trabalhando em casa. Tô fazendo esse vídeo para vocês para contar um pouco da minha experiência na educação sistêmica, né? Eu fiz em 2015 a minha primeira formação. E ano passado eu fiz 2 módulos, mas eu engravidei e, né, meu neném ia nascer logo um pouquinho antes da conclusão do curso, então eu fiz só 2 módulos. E eu gostaria de contar para vocês um pouco da minha experiência e do impacto que essa formação teve, né, na minha vida, não só profissional, mas principalmente pessoal. Eu sou professora, né, há 13 anos, na rede privada, e sempre que eu pegava uma turma nova, né, sempre que iniciava o ano, eu sempre me dava muito bem com as crianças. A minha conexão com elas acontecia imediatamente. Mas eu tinha um grande problema com os pais, eu não conseguia ter conexão com os pais, né? Eu era aquela professora que amava as crianças, mas era péssima com as famílias, né? Eu não tinha uma relação boa com as famílias. E durante muitos anos isso me inquietou muito, embora eu não conseguisse descobrir o porquê, né? E aí em 2015 eu fui convidada por uma amiga para fazer um curso sobre resolução de conflitos na escola. E quando eu cheguei, eu descobri a educação sistêmica. Eu não sabia nada sobre sistema familiar, constelação, era tudo completamente novo para mim, né? E a primeira experiência que eu tive, que foi uma experiência muito profunda, foi de perceber que se eu não tomasse o meu pai e a minha mãe do jeito que eles eram, né, como diz a professora Roseli, bambu oco, sem julgamento, né, sem olho de Mônica, a minha vida ia fluir. E foi aí que tudo começou, né? Quando eu olhei para mim e tomei o meu pai e a minha mãe, com tudo que eles tinham sido, do jeito que foi, né, da forma que eles me educaram. E no módulo mesmo, a gente teve essa experiência de tomar, né, de buscar essa força do pai e da mãe. E eu me lembro que isso para mim já foi transformador, né? Então, quando eu cheguei na escola, meu primeiro módulo foi em maio, então quando eu cheguei na escola na segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz foi chegar na sala de aula com meu pai e com a minha mãe. Eu não estava sozinha e a minha força vinha deles, né? É tudo em mim, cada célula do meu corpo é o meu pai e minha mãe. E aí eu entendi o que acontecia que não me permitia desenvolver mesmo a relação com as famílias. Eu acolhia a criança, mas eu deixava o pai e a mãe do lado de fora da sala. Então, a partir do momento que eu recebi os meus alunos com o pai e com a mãe do jeito que era, as coisas começaram a fluir na minha prática. E tive várias experiências, né? E depois eu vou contar para vocês um pouco de alguns exercícios que eu fiz na sala com as crianças. Mas a primeira consciência, tomada de consciência de sentir mesmo, foi eu precisei fazer isso enquanto professora. Né? A gente está em sala de aula e a gente vê tanta realidade familiar que a gente olha e que a gente não acha certo, né? Mas não é o meu papel achar certo ou não. O meu papel é acolher do jeito que é. Eu sou apenas a professora. Então, todas as vezes que o meu aluno chegava na sala, eu interiormente eu dizia para mim, eu te recebo, eu te acolho, fulaninho, com o seu pai e com a sua mãe. Eu tinha uma frase, que é uma frase que a gente usa muito, né, na escola, não sei se é uma realidade sua, mas eu usava muito na escola. Eu dizia assim, eu dou aula para criança, né, então eu acolho a criança, o pai e a mãe ficam do lado de fora da sala. Mas não tem jeito do pai e a mãe ficar do lado de fora, porque a criança, ela é o pai e a mãe, né, o pai e a mãe estão nela, ela é fruto dessa vida, né, que é do pai e da mãe. Então, isso foi a primeira transformação que eu tive na minha prática. E eu me lembro que no final deste ano, né, as famílias me perguntaram, Nara, mas o que aconteceu? Você começou de um jeito e terminou, né, de outro. E eu não falei, né, do que era, porque é uma coisa muito, muito pessoal, né, a princípio foi uma vivência muito minha, mas eu tive a certeza, né, acolher, né, dar um sim muito profundo, sincero e sem julgamento do pai e da mãe do jeito que eles são. Isso trouxe paz para o meu coração enquanto professora, né? E certamente as crianças perceberam,
que naquele ambiente elas poderiam ser quem elas quisessem, porque elas estavam com o pai e com a mãe, né? E o pai e a mãe eles não eram excluídos, e a criança ela busca os excluídos, né? Então eu dizia para cada uma delas: o papai e a mamãe, né? Vocês têm um lugar no meu coração. E quando eu fazia isso com a minha alma mesmo, com o meu sentimento mais profundo, eu comecei a ver os ganhos na minha sala de aula. Crianças que não conseguiam entrar, entraram com mais facilidade, as mães começaram a me tratar melhor, eu comecei a tratá-las melhor. Eu lembro que uma mãe uma vez comentou comigo assim: eu gosto da Nara, ela é alegre, ela é comunicativa, mas eu sinto que, sabe, ela queria dizer, não tinha conexão, né? Porque na verdade eu deixava ela do lado de fora da sala. Então um dia que eu a convidei a entrar, né? Que ela teve um lugar real no meu coração, e ela entrou na sala de aula com o filho do jeito que ela era, ela se sentiu pertencente, né? Ali ela faz parte. Então, o primeiro, né, recado que eu queria dar para vocês era esse. Outra dica que eu queria dar para vocês, né, que foi muito útil no meu trabalho com essas crianças pequenas, foi pegar pedrinhas no chão, uma pedra para representar o pai, uma para representar a mãe e uma para representar a criança, né? E nesse momento eu não focava em família, porque a gente não tá ali para falar sobre estrutura familiar de nenhuma criança, né? Não nos interessa se o pai é separado, se a mãe, com quem que a mãe mora, se tem um padrasto aí nessa relação, se tem uma madrasta, não é isso. A gente não entra em questões familiares, não. A gente vai falar de origem, né? De pertencimento. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, né? Que independente de onde eles estejam, eles se conectaram ali, eles se uniram e me deram a vida. Então a criança, eu trabalho numa escola que tem um espaço, né, de natureza muito bacana, então a gente ia procurar pedras. Então cada criança procurava uma pedra para o pai, uma pedra para a mãe, uma pedra para ele, e aí eu colocava em um saquinho. E a criança poderia passar o dia inteiro com aquela pedrinha, né? E eu tive a experiência de uma criança que ela tinha apraxia da fala, e então ela não se comunicava verbalmente, mas era uma criança que se comunicava, né, de outras maneiras. Então, quando eu apresentei para ela esse exercício, nessa estratégia de ter a mãe e o pai próximo, eu não tinha muito retorno dela de como que estava sendo, uma vez que ela não falava, né? Então, ela pegou a pedra, ela levou um caminhãozinho no dia, ela pegou a pedra do pai e da mãe dela, né? Colocou dentro, tirou do saquinho, colocou dentro do caminhão, e por onde ele andava, ele levava as pedrinhas no caminhão. E foi a forma que eu entendi, né? O pai e a mãe, eles estão ali com aquela criança. E é isso que a criança precisa sentir, né? Que o pai e a mãe, eles estão ali independente do que aconteça, né? Então é isso, espero que vocês aproveitem, né, essa dica e utilizem lá na sala de vocês. Tenho certeza que vai ser sucesso. Um beijo!